Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, por esse momento tão especial que Deus nos concede, estarmos refletindo sobre a sua palavra. Eu falei com o nosso pastor Altamir, pedi a ele um espaço para nós estarmos falando um pouco sobre o trabalho nosso lá em Joinville. Nós temos lá uma faculdade teológica com curso de teologia reconhecido pelo MEC à distância, de formas que qualquer pessoa mesmo que no Espírito Santo que queira fazer o curso poderá fazê-lo, né? É uma teologia alinhada com a igreja nossa, né? Uma teologia pentecostal que valoriza a experiência com o Espírito Santo, e nós estamos com as inscrições abertas, né? Então se qualquer um dos irmãos quiserem estar fazendo esse curso com a gente, os estudos são todos feitos em casa, né? A pessoa pode usar o seu smartphone para fazer o curso, ou um micro ou notebook, né? Então, os irmãos, se depois alguém estiver interessado em fazer, nos procure, que com muito prazer nós estaremos ajudando os irmãos. Nós também trabalhamos lá com material para curso básico, médio e avançado. Nós temos lá também um curso presencial em teologia. Temos também pós-graduação em discipulado e cuidado. E entramos também no MEC com um pedido de mestrado em teologia. Seremos a primeira faculdade teológica do Brasil a ter um curso de mestrado em teologia pentecostal. Portanto, isso é um privilégio muito grande. Eu peço as orações dos irmãos para que Deus nos abençoe nesses projetos todos que nós temos. E nós também temos lá em Joinville, do qual eu sou diretor, também um colégio evangélico, né, onde nós atendemos crianças desde a pré-escola à educação básica. Então é um trabalho bastante grande que nós desenvolvemos lá em Joinville, na área da educação. Vamos então ao nosso tema. O trabalho aqui, ele está falando sobre o legado da cruz. Ontem pela manhã nós falamos sobre a centralidade da cruz. Ontem à tarde nós falamos alguma coisa sobre a negação da cruz, né? Quando algumas atitudes e demandas que a gente tem podem negar a cruz de Cristo. E agora pela manhã nós vamos falar alguma coisa sobre as consequências da cruz, né? O que a cruz de Cristo traz para nós, tanto de direitos como também de deveres que a cruz de Cristo traz sobre a nossa vida. E nós vamos basear a nossa fala lá nos itens 3 e 4 da apostila, página 6 até a página 9. Para isso eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 8 e no versículo 34, depois também o 10, alguns versículos. Marcos 8 e 34 nos diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes:
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Amém. Agora vamos virar a página da Bíblia, lá para 10 e 26, Marcos 10 e 26, que diz assim: Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor do Evangelho. Aliás, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Obrigado, meus irmãos. Vamos então falar de alguns direitos que nós temos em Cristo, que nos vem por causa da sua cruz. O tema desse trabalho que nós estamos aqui juntos é o legado da cruz. E sempre que nós falamos em legado, nós estamos falando em alguma coisa que nós recebemos sem que para tanto tenhamos feito muito esforço ou algum esforço. Portanto, sempre que nós falamos em legado, nós estamos falando de uma herança boa que alguém deixa para a gente. E herança sempre envolvem direitos e deveres. Ninguém recebe uma herança sem que tenha que tomar algumas providências em relação à herança que recebe, né? Nós podemos usufruir, nos beneficiar da herança e do legado que recebemos, e também nós temos várias responsabilidades para preservação desse legado que recebemos, né? E as responsabilidades envolvem esforço e sacrifício de nossa parte para a preservação desse legado. Nós geralmente recebemos um legado sem ter feito qualquer esforço para recebê-lo, ou seja, legados nós recebemos como presente. Nós os recebemos não por mérito nosso, nós recebemos um legado por mérito de quem doa. Quem tem os méritos de um legado é o doador. Nós somos os simples recebedores desse legado, e no nosso caso é um legado que nos vem através da cruz de Cristo. Por causa da cruz de Cristo nós recebemos uma grande herança, e nós temos então, em relação a essa grande herança, direitos e deveres em relação a ela. Vamos então começar com os direitos que a cruz de Cristo nos traz. Qual é o legado
de direitos ou de coisas que a gente recebe, né, com a cruz de Cristo. Nesse texto aqui que nós lemos, os discípulos estão admirados, né, porque Jesus aqui está dizendo para eles que existe algumas classes de pessoas que é bem mais difíceis de serem salvas, de serem ganhas, né, porque essas pessoas elas não querem aceitar o sacrifício de Cristo, portanto não querem a salvação que é oferecida de maneira graciosa da parte de Deus. E aí Jesus lhes explica que mesmo que para os homens pareça impossível que alguém possa se salvar, determinadas classes ou tipos de pessoas possam ser salvas, Jesus está aqui dizendo que para Deus nada é impossível, ou seja, não existe absolutamente nenhum tipo de pessoa difícil demais para ser salva, não existe nenhum tipo de pessoa com o coração duro demais que não possa ser salvo, não existe nenhuma consciência tão petrificada que não possa ser quebrada e não possa ser alcançada pela salvação de Cristo, porque a salvação de Cristo, ela é tão abrangente, tão poderosa, tão grandiosa, tão espetacular, que qualquer pessoa pode ser alcançada pela salvação que há em Cristo. Portanto, não é riqueza, não é pobreza que impede, não é mentes perversas que impedem a salvação, corações endurecidos ou qualquer coisa desse tipo. Nada, absolutamente nada, pode impedir alguma pessoa de ser salva. E Jesus chama isso de um milagre. E os discípulos ficam admirados, porque Jesus aqui está dizendo e afirmando que qualquer tipo de pessoa pode ser salvo. Aos homens isso é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E aí Pedro, né, como sempre, Pedro, o afoito, o apressado, o nervosinho da turma, né, aquele que queria sempre estar provocando Jesus em alguma coisa, ele pula na frente dos outros e diz: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Ou seja, a gente abriu mão de um monte de coisas para seguir a ti, Jesus. Nós deixamos nossos barcos, nossa pesca. Tem até gente que diz, né, eu não sei se isso é verdade, mas tem gente que diz que Pedro tinha uma indústria de pesca, com vários barcos de pesca, né? Eu acho que é fantasia isso, mas enfim, a verdade é que ele deixou o trabalho dele, deixou a profissão dele, deixou também num certo sentido a família dele sozinha, em alguns momentos em que ele acompanha o ministério de Cristo, ele deixou a sua família sozinha, e a sogra de Pedro morava com Pedro, né? Provavelmente já era para ajudar a cuidar das crianças de Pedro. Portanto, Pedro diz: olha, Jesus, nós largamos tudo para ir atrás de ti, como que dizendo, que retorno que nós vamos ter, que vantagens que nós temos, que nós viemos atrás de ti. E aqui, irmãos, essa palavra que Pedro usa, seguimos, essa é uma palavra muito forte nos evangelhos, porque a palavra seguir, ela tem a ver com discipulado,
né? Eram os discípulos, era quem estava disposto a ser discípulo que seguiria o seu mestre. Ninguém seguiria o seu mestre se não estivesse disposto a ser discípulo do seu mestre. E discípulo era e ainda é hoje aquele que em tudo imita o seu mestre. Ou seja, o que seguia a Cristo, como era o caso dos discípulos de Cristo, eram aqueles que estavam dispostos a pagarem o altíssimo preço de serem discípulos de Cristo. E discípulo, como eu dizia, é aquele que em tudo, em absolutamente tudo, imita o seu mestre. Então, ser discípulo é diferente de ser crente. Existe muita gente crente, e o crente, ele até pode imitar alguma coisa que a sua igreja ensina, né? Alguma coisa que o professor ensina, mas é diferente de ser discípulo, porque o discípulo, ele não está tão preocupado em querer agradar as pessoas à sua volta, através dos bons hábitos, dos bons costumes que a religião nos ensina, e são coisas boas, claro, eu não estou aqui dizendo que são coisas ruins, são coisas boas também, mas o crente, normalmente, ele quer apenas agradar pessoas à sua volta. O discípulo é diferente, ele não está preocupado em agradar pessoas à sua volta. O discípulo está preocupado em agradar o seu mestre, e para agradar o seu mestre, ele vai abrir mão de algumas coisas. Por isso que Pedro está dizendo: Senhor, nós largamos muitas coisas para ir atrás de Ti. Ou seja, nós largamos muitas coisas para ser iguais a Ti. Porque discípulo tem a ver com ser igual ao seu mestre. E o que a gente ganha com isso, Jesus? Que lucro que nós temos seguindo a Ti? Porque normalmente, olhando pelo olhar terreno, humano, o lucro que alguém tem sob os olhos do mundo, o lucro que alguém tem de ser discípulo de Cristo é praticamente nulo. Por isso que Paulo chamou, né, como nós dizíamos ontem à tarde, que a cruz de Cristo é um escândalo, porque o mundo não entende como alguém é capaz de abrir mão de todas as coisas que lhe são importantes para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus. E um dos grandes legados que a cruz de Cristo nos traz é a capacidade que a cruz de Cristo nos dá de nós nos tornarmos discípulos. Ser crente é bom, mas ser discípulo é muito mais do que ser crente. Ser crente às vezes pode agradar a homens. Para ser crente eu me conformo a um sistema religioso, mas para ser discípulo eu preciso ir muito além do que agradar apenas a um sistema religioso. Para ser discípulo, o meu coração precisa estar inteiramente entregue ao meu mestre. O meu coração não é governado pelos meus desejos, vontades e intenções. O meu coração é governado por aquilo que o meu mestre quer e me diz para fazer.
Ser discípulo não é imitar alguma pessoa aqui na terra que eu acho interessante. Ser discípulo não é me conformar aos desejos de alguém aqui na terra. Ser discípulo é eu me conformar aos desejos do meu mestre e do meu Senhor. E nada mais nesta vida me é tão importante quanto eu querer agradar aquilo que o meu Senhor quer que eu faça. Isso é ser discípulo. Ser discípulo é ser como o Senhor é. Eu me lembro de uma história de um grande homem de Deus na Romênia, chamado Richard Wurmbrand. Quem é que leu o livro dele, Torturado por Amor a Cristo? Quem é que leu aqui? Alguns irmãos leram. Na época em que a Romênia ainda era um regime comunista, esse irmão chamado Richard Wurmbrand, pastor de uma igreja na Romênia, ele tinha como compromisso único na vida dele ser discípulo de Cristo. E uma das características do discípulo de Cristo é que ele prega o Evangelho. Ele não prega uma religião, ele prega o Evangelho. E Richard Wurmbrand pregava o Evangelho de Cristo. Ele era pastor de uma igreja e pregava o Evangelho de Cristo. E as autoridades lhe chamaram e lhe disseram: olha, Richard, se você não parar de pregar o Evangelho, nós vamos ter que te prender. Ele disse: pode me prender, porque eu vou continuar pregando o Evangelho. Ele continuou pregando o Evangelho de Cristo. E eles prenderam ele, castigaram ele bastante, ficou alguns anos presos, foi torturado, e depois eles lhe chamaram: Richard, nós vamos te soltar, mas se tu continuar pregando o Evangelho de Cristo, nós vamos te prender de novo, e agora vai ser pior do que antes. Tá bom, pode me soltar, mas eu vou continuar pregando o Evangelho de Cristo. E ele continuou pregando o Evangelho de Cristo e pastoreando a sua igreja, e cuidando da sua igreja e pregando o Evangelho de Cristo. E eles prenderam ele de novo. Ele foi preso algumas vezes, e em algumas dessas vezes que ele foi preso, eles disseram para ele: Richard, se você negar a Cristo e essa igreja aí que você prega, se você negar esse Evangelho que você prega, nós vamos te soltar, mas se você não negar, nós vamos te torturar bastante. Ele disse: eu não vou negar o meu Cristo, eu sou discípulo de Cristo e não vou negar o meu Cristo. E eles torturaram ele muito, enfiaram ferpas de bambu embaixo do vão das unhas, deram um choque elétrico nele, quebraram as pernas dele, botaram ele dentro de uma coisa redonda, cheia de pregos assim, onde ele poderia apenas ficar em pé, totalmente rodeado por aqueles pregos. Durante 3 dias ele ficou ali, não pôde comer, não podia dormir e não podia encostar, porque se encostasse aqueles pregos furavam a carne dele. Mas ninguém consegue ficar em pé 3 dias sem comer e dormir. Então, algumas vezes ele fraquejava e dava uma caída, e aqueles pregos furaram várias partes do corpo dele. E eles chamaram ele de novo e disseram: Richard, você vai negar a Jesus
agora para ser solto e pararmos com a tortura que a gente faz contra você? Ele falou: não, vou continuar sendo discípulo de Cristo e pregando o Evangelho. Aí disseram: tá bom, então nós vamos agora te colocar dentro de uma solitária. E ele ficou 2 anos preso numa cela solitária, completamente no escuro. A única luz que recebia era quando o guarda abria a portinhola para colocar água e alimento para ele. O resto do tempo ele ficou em completa escuridão dentro daquela cela. Um dia, o guarda abriu a porta daquela cela e a claridade da luz cegou assim, por um momento, a visão dele, porque os irmãos sabem que quem fica muito tempo no escuro, os olhos não se acostumam mais com a luz. Aquilo foi um choque que nos olhos dele. Ele estava muito magro, branco, doente. E Richard tinha um hábito de, no tempo em que ele estava preso, ele ficava recitando versículos bíblicos, porque ele não tinha Bíblia, né? Então ele tinha que ficar relembrando os versículos bíblicos para não esquecer do seu mestre. Porém, nesse tempo que ele ficou na solitária, prejudicou também a memória dele, e ele começou a se esquecer dos versículos bíblicos. E aquele guarda, quando tira ele da cela, aquele guarda fica espantado da determinação que Richard Wurmbrand tinha de continuar seguindo a Jesus Cristo. E no espanto daquele guarda, o guarda lhe pergunta, abismado, porque ele nunca tinha visto aquilo ali. O guarda lhe pergunta: Richard, como é Jesus Cristo? E Richard começa a pensar, tentando se lembrar de algum versículo bíblico, e ele não se lembrou de nem um texto bíblico para dizer para aquele guarda, mas ele teve uma resposta para aquele guarda. Richard disse para aquele guarda: guarda, Jesus é como eu. Jesus é como eu. A única coisa que sobrou para Richard poder dizer para aquele guarda: Jesus é como eu. Ele havia assumido com tanta força o discipulado de Cristo. Ele queria seguir o seu mestre a todo custo, com todas as suas forças, pagar um altíssimo preço para ser discípulo de Cristo. E ele pôde encher a boca e dizer: Jesus é como eu. Isso é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo é ser como um mestre. E será que eu e você, nesta manhã, se alguém perguntar para mim e para você, perguntar assim: como é Jesus? Pastor Clayton, como é Jesus? Será que eu e você podemos dar a mesma resposta que Richard deu? Jesus é como eu. Isso é ser discípulo. O demais é ser crente, talvez. Mas como eu dizia antes, crente, o mundo está cheio de crente. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem.
A Bíblia esteve na boca de Satanás quando ele tentou Jesus. Portanto, se essa palavra não estiver no meu coração e não me tornar um discípulo de Cristo, eu fui chamado para ser discípulo de Cristo. Você foi chamada para ser discípulo de Cristo, para ser um seguidor de Cristo. Para que eu e você possamos dizer: Jesus é como eu. Olhe para mim e você verá Jesus. Por isso que Paulo, o grande discípulo de Cristo, pôde dizer: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Você pode dizer isso também? Sede meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Será que eu posso dizer isso no meu local de trabalho? Posso dizer isso aonde eu estudo? Eu posso dizer isso dentro da minha família? Posso dizer para minha esposa: Thaís, me imite, porque eu estou imitando Cristo. Posso dizer para as minhas filhas: filhas, me imitem, porque eu estou imitando Cristo. Eu sempre gosto de dizer que o lugar aonde mais dá para perceber se eu sou discípulo de Cristo é na minha casa. Porque aqui, diante dos meus irmãos, assumindo uma tribuna aqui em cima, falando para os irmãos da palavra de Deus, tudo é muito bonito. Tudo é maravilhoso aqui. Extraordinariamente maravilhoso. Mas lá na minha casa, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato as minhas filhas. Se alguém perguntar para elas: Thaís, o pastor Clayton é um seguidor de Jesus, ele é um discípulo de Jesus, ela precisa dizer sim. Porque ela precisa ver Jesus na minha vida. A minha família precisa ver que eu sou discípulo de Cristo. Que eu sigo meu mestre em todas as coisas. Que eu quero ser como o meu mestre. Que eu pago um alto preço para ser como o meu mestre. Esse precisa ser o meu esforço diário e constante. Por isso Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é fazer exatamente o que ele fazia. É dizer as palavras que ele dizia. É reagir diante das pessoas como ele reagia. É permitir que o reino de Deus comece a entrar nos nossos corações e mentes. E a organização da minha vida não será mais como eu quero que ela seja, mas ela será como o meu mestre quer que ela seja. Ser discípulo de Jesus não é levar um projeto de vida teimosamente adiante, quando esse projeto de vida não tem nada a ver com Jesus. Ser discípulo de Jesus é ter um projeto de vida que imita em tudo aquilo que Jesus é para mim. Ser discípulo de Jesus é as pessoas olharem para mim e elas verem que, apesar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades e debilidades, mas dentro de mim habita o Senhor da vida,
que me renova cada dia, que me dá forças e que me ajuda a ser como Ele mesmo é. Carraçora, rabatire, maradara, gastei. Quantos aqui estão dispostos a serem discípulos de Jesus? Olha só que coisa linda. Uma igreja que quer ser discípulo de Jesus. Nada segura uma igreja que quer seguir a Jesus com todas as consequências. Ele está entre nós. E Ele está nos desafiando a um compromisso de nós sermos discípulos cada vez melhores. Porque ser discípulo nunca tem um fim. Ser seguidor de Jesus nunca tem fim. Eu não posso jamais chegar e dizer, agora eu já sou um discípulo completo, terminado e final. Não. Durante toda a minha vida na terra, eu precisarei estar me esforçando para ser um discípulo. Por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome cada dia, sua cruz e siga-me. É um processo de vida que vai se aperfeiçoando dentro de nós, que vai tomando forma e que vai crescendo dentro do nosso coração e da nossa mente. E é um processo que vai assumindo todas as dimensões da nossa vida, todos os nossos projetos, sonhos, desejos, intenções, vontades, tudo começa a querer ser como Jesus. Começa a se mover dentro do nosso coração um desejo ardente de ser como Jesus. E cada dia nós vamos trabalhando e nos moldando e permitindo que o Espírito Santo trabalhe dentro dos nossos corações e mentes para fazer com que nós nos tornemos parecidos com Jesus. E possamos dizer como Richard Wurmbrand, Jesus é como eu. Diga isso nesta manhã para você mesmo. Não precisa nem dizer para o irmão do seu lado. Diga isso. Jesus é como eu. Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3. Jesus é como eu. Você percebe o peso desta frase? Você percebe como essa frase nos desafia a nós não nos conformarmos com sermos meros crentes, mas nós sermos discípulos verdadeiros de Jesus, que refletem em todas as coisas da vida a pessoa de Jesus, refletem a misericórdia nos seus relacionamentos, refletem a bondade de Jesus, refletem o perdão para com seus ofensores, refletem o amor de Jesus para com todos que estão à sua volta. Porque a principal característica de alguém que é discípulo de Jesus é amar como Jesus amava. A principal característica de ser discípulo é amar como Jesus amava. Foi por isso que Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vós vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Portanto, ser discípulo é ser como Jesus. E poder dizer, Jesus é como eu. Que extraordinário isso.
Que extraordinário. Nós somos pentecostais e você tem toda a liberdade de se alegrar em ser discípulo de Jesus, em querer ser discípulo. E se você nesta manhã está percebendo que talvez tenha algumas áreas da sua vida que você não pode dizer ainda que aquelas áreas pertencem a Jesus, que você não é um discípulo completo ainda, o Espírito Santo nos ajuda nesta manhã a nós sermos discípulos de Jesus. Porque Jesus mesmo falou, Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Por isso, quando nós andamos na rua, trabalhamos, estamos no centro, estamos em casa, onde quer que a gente esteja, a gente tem a voz do Espírito Santo que nos orienta o que nós devemos fazer e deixar de fazer para sermos discípulos de Jesus. E está tudo nos evangelhos, está tudo escrito aqui. Basta que a gente leia para que se lembre na hora certa. Portanto, se eu quero ser discípulo de Jesus, eu vou devorar, no bom sentido da palavra, os evangelhos. Porque é aqui que eu vou saber como Jesus era. E se eu quero dizer Jesus é como eu preciso ser como ele era. E para ser como ele era, eu preciso entender os evangelhos. Eu preciso ler os evangelhos. Eu preciso saber como Jesus falava, como ele agia, como ele andava, para onde ia, aonde ele não ia. As coisas que Jesus fazia. Eu preciso me apoderar disso pela fé do Evangelho de Cristo, para que esse Evangelho entre no meu coração, na minha mente, molde o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, as minhas reações, as minhas ações, molde toda a minha vida. É o Evangelho. Eu preciso do Evangelho para ser como Jesus. E só tem um jeito de eu conhecer o Evangelho, é ler o Evangelho, estudar o Evangelho, e quando for preciso, chorar o Evangelho, derramar lágrimas sobre as páginas da Bíblia, e dizendo, Jesus, aqui eu não estou conseguindo ser como Tu és, me perdoa, me ajuda a ser como Tu és. É assim que eu consigo ser como Jesus. Charles Finney, ele disse o seguinte, o grande pregador avivalista, grande homem de Deus, levou milhões de pessoas para Cristo. Um grande homem de Deus, muito sério, compromissado com a palavra de Deus. Ele disse o seguinte, quanto mais estragada estiver a Bíblia de alguém, tanto mais inteira será a sua alma, tanto mais parecido com Jesus essa pessoa será. Porque de tanto mexer, de tanto manusear, de tanto ler, de tanto chorar sobre a Bíblia, ela vai se decompondo como papel. Mas enquanto a Bíblia se decompõe como papel, de tanto que eu manuseio, lido, leio, choro sobre ela, tanto mais o meu coração vai se tornando parecido com Jesus. Só existe essa maneira de eu me tornar parecido com Jesus. Que aqui, na igreja de Serra, tenham muitos discípulos. Eu estou vendo muitos aqui hoje. Muitos. E o meu coração se alegra
porque eu sei que aqui tem muitos discípulos comprometidos com o Evangelho de Cristo e que levam a sério a sua palavra. Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Que lucro, que vantagem que a gente vai ter. E aí Jesus diz assim: em verdade vos digo que ninguém tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Que o compromisso com Ele é tão sério, mas tão sério, que se preciso for, eu abro mão da minha própria família. Mas não porque eu não abri mão da família porque eu sou tão ruim que não consigo conviver com a família. Não é isso que Jesus está aqui dizendo. Jesus está dizendo assim: eu preciso ser tão importante para você, mas tão importante, que se for preciso abrir mão da família por causa de mim, você vai fazer. Já pensou eu ter de abrir mão da minha esposa que eu amo? Das minhas filhas que eu amo? Do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos? Por amor a Jesus? Jesus está medindo aqui para ver até que ponto os discípulos realmente estavam dispostos a segui-lo. Pedro, se for preciso abrir mão da família para me seguir, isso é ser discípulo. E Jesus também fala aqui de casa e de campo. Isso tem a ver com que casa é o lugar onde a gente mora. É praticamente um lugar sagrado. É um espaço físico onde a gente mora, mas também é um lugar de aconchego emocional, onde nós nos sentimos seguros e cuidados. Isso tem a ver com casa. E Jesus está dizendo: por amor a mim, se for preciso. Jesus não está mandando aqui abrir mão disso. Jesus está dizendo: se for preciso, você abrir mão da segurança da sua casa, do cuidado que você tem na sua casa, do aconchego da chuva que há na sua casa, da cama confortável que há na sua casa, da mesa farta que há na sua casa. Por amor a mim, você vai fazer isso. Campos aqui tem a ver com propriedade, com posse, com bens, com carro, casa na praia, coisas valiosas que nós não queremos abrir mão, porque nos custou um alto preço e é valioso. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, se for preciso por amor a mim, você vai abrir mão de todas as riquezas, por amor a mim. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo mostrar para os discípulos que Ele é infinitamente mais importante, mais valioso do que qualquer pessoa, qualquer bem, qualquer conforto, qualquer segurança, qualquer mesa posta, qualquer cama, qualquer coisa nesse mundo. Jesus é mais importante. Ele é melhor do que tudo isso. Ele é superior a qualquer coisa que eu possa ter nessa terra. Nada se compara à preciosidade de ter e seguir a Jesus.
tudo nessa vida é mais importante do que o meu Jesus. Ele é incomparável. Por isso que ele está dizendo: se necessário for, você abrirá mão para me seguir. Isso é ser discípulo. Será que eu estou disposto, se preciso fosse, abrir mão de tanta coisa preciosa para seguir a Jesus? O que na minha vida é mais importante do que Ele? Ou nem precisa ser mais importante? O que na vida está no mesmo nível que Ele? Não pode ter absolutamente nada nessa vida que seja tão importante quanto Ele. Ele é o meu tudo, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, é Ele que governa sobre a minha e a tua vida, é Ele que tem a palavra final sobre tudo. É isso que Ele está querendo dizer. Está querendo dizer para Pedro: Pedro, eu tenho a última palavra na tua vida. Não é você, é eu. Por isso que Paulo disse: não sou mais eu quem vive. Olha só, não sou mais eu quem vive, o eu está morto, mas é Cristo que vive em mim. E porque Cristo vive em mim, eu organizo a minha vida em torno de Cristo. Ele é o principal, Ele é o Senhor. É Ele que está sentado acima de todo principado, potestade, majestade, poder, domínio sobre qualquer coisa. E Ele também precisa estar acima de todas as coisas na minha vida. Não pode haver nenhum principado, potestade, poder ou domínio no meu coração a não ser o dele. O meu coração e o seu coração precisam ser governados por Ele. E isso é ser discípulo de Cristo. E aí Jesus mostra a grande consequência. O legado principal, Jesus está mostrando aqui, o legado principal de ser discípulo. Qual é? E que não receba, já no presente, o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Jesus está dizendo que se eu abrir mão da minha casa, Ele vai me dar 100 casas a mais? Claro que não. 100 campos a mais? Claro que não. Jesus está dizendo que quando eu faço isso, todas as coisas que são dele se tornam minhas. E se todas as coisas que são dele se tornam minhas, eu me sinto bem em qualquer lugar onde eu estiver, porque eu não preciso ter para ser feliz, eu não preciso possuir para ser feliz, basta que eu aprenda a desfrutar as casas e campos, irmãos e pais e mães que Ele me dá. E aqui eu estou cheio de irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, filhas, que o Senhor me deu. Por isso que eu me sinto tão bem aqui, porque aqui está também a minha família. Aqui estão meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que me amam e que me dão segurança e conforto, e cuidam de mim. É isso que Jesus está querendo dizer. Recebe 100 vezes mais aqui nessa terra. Só que tem uma vírgula. Jesus, ele não nos promete
riquezas materiais, mas Ele nos promete riquezas espirituais, e isso aqui que Ele está falando são riquezas espirituais que são infinitamente mais valiosas do que qualquer bem material, do que qualquer riqueza material. E eu preciso, como discípulo de Jesus, aprender a desfrutar sem ter, desfrutar daquilo que Deus me dá sem necessariamente ter a posse, me sentir bem porque eu sou discípulo, porque o reino de Deus já está no meu coração, e se o reino de Deus já está no meu coração, eu vou me sentir bem em qualquer lugar, qualquer circunstância que eu estiver. Qualquer problema, por mais difícil, por mais pesado que ele seja, eu vou me sentir bem, porque eu estou com Cristo no reino, e Ele me deu 100 vezes mais casas, campos, irmãos, pais, mães, filhos, filhas. Isso tudo são coisas boas, importantes, que alegram o coração. Mas Jesus nunca iludiu ninguém quanto ao preço de ser discípulo. Jesus nunca enganou. Isso. O irmão aqui já percebeu, tem gente inteligente aqui. Jesus nunca prometeu que a vida do cristão seria fácil. Tem um evangelhozinho por aí, que eu falei ontem à tarde, que convida as pessoas para virem para Jesus, porque aí elas vão ter carro, casa, vão ficar ricas, vão ter uma vida confortável. Jesus não prometeu isso. Jesus disse assim: no mundo tereis o que? Aflições. Irmãos, aflições é uma coisa difícil de enfrentar. Eita, coisa difícil de enfrentar aflições, porque as aflições nos oprimem, nos angustiam, nos lançam para baixo, querem nos frear, nos fazer parar, desanimar, entristecer. Uma coisa difícil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Olha, irmãos, que coisa mais estúpida vencer o mundo pendurado numa cruz. Por causa disso é escândalo e loucura, como Paulo disse. Vencer o mundo pendurado numa cruz. Para esses evangelhozinhos aí, vencer o mundo é ter sucesso, é ser bem visto, é ter bens, é brilhar, é competir, é estar em primeiro lugar, ter tudo que é bom nessa terra. Jesus disse: eu venci o mundo. Ele venceu o mundo pendurado numa cruz. Tende bom ânimo. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim: olha, eu não venci o mundo sentado num trono de rei. Eu não venci o mundo derrotando os meus inimigos e perseguidores. Não, aparentemente eles até venceram. Eu não venci o mundo com exércitos. Eu não venci o mundo com poder opressivo que poderia ter matado e ferido os soldados que vieram prender Jesus. Eu não venci o mundo com força moral ou o que quer que seja, se bem que Jesus teve muita força moral, mas ele não venceu o mundo com isso. Vencer o mundo para Jesus é estar pendurado numa cruz e dizer:
Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Ou seja, um coração cheio de ternura, um coração que não estava aguardando ódio, vingança. Isso é vencer o mundo, porque o mundo está cheio de amargor, ódio, vingança, morte. O mundo está cheio disso, e se dizem vencedores. Jesus venceu o mundo com um coração cheio de ternura, perdoando os seus inimigos, permitindo que eles também tivessem a salvação que ele estava oferecendo gratuitamente na cruz do Calvário. Jesus é tão cheio de ternura, irmãos, tão cheio de amor, e isso significa vencer o mundo, que Jesus está pendurado na cruz, precisando ser cuidado por alguém, porque estava estraçalhado, furado, coroa de espinho na cabeça, uma lança no seu lado, provavelmente estava sentindo dores horríveis, febre, os tendões tudo esticado, dando cãibra, um monte de coisa ruim. Jesus estava precisando ser cuidado na cruz, mas o coração dele é tão terno, que ele olha para baixo e vê aos pés da cruz João e Maria sua mãe, e ele, cheio de cuidados, ele diz: mulher, eis aí o teu filho, homem, eis aí a tua mãe. Ou seja, a partir de hoje, vocês dois vão cuidar um do outro. Só um coração muito cheio de ternura e de amor para fazer isso. Por isso que Jesus pôde dizer: eu venci o mundo. Como é que nós estamos vencendo o mundo? É assim que se vence o mundo. O irmão aqui observou muito bem. Jesus diz: olha, vocês vão receber 100 vezes mais. Com o quê? Perseguições. Aqui que está o problema. Quem é que gosta de ser perseguido? Quem é que quer ser perseguido? Eu não estou aqui falando daquelas perseguições de burrice que a gente faz, de vez em quando a gente faz umas burrice na vida, e as pessoas nos perseguem por causa de burrice que fez. De vez em quando eu faço burrice e as pessoas me perseguem por causa da burrice que eu fiz, mas não é burrice. Aqui é perseguição por causa do Evangelho, por causa do compromisso com o Evangelho de Jesus. O compromisso com o Evangelho na minha e na tua vida é tão radical, nós levamos tão a sério o compromisso com o Evangelho de Cristo, que nós sofremos perseguições por causa do Evangelho. Nós sofremos incompreensões, injúrias, calúnias, difamações, conversas tolas e idiotas, acusações por causa do Evangelho. É isso que aconteceu com Jesus. E ser discípulo é ser seguidor. E Jesus foi caluniado, injuriado, mentiram contra ele, inventaram acusações falsas contra ele, falaram um monte de coisa contra ele, simplesmente porque ele tinha um compromisso com o Evangelho, e ele tinha um compromisso com o reino de Deus. E todos os que têm compromisso com o Evangelho serão perseguidos de alguma maneira, quer seja perseguido por uma pessoa, por um grupo de pessoas, ou perseguido às vezes pelo próprio diabo. O diabo só persegue quem tem compromisso com o Evangelho. Quem é mais ou menos assim, ele também leva mais ou menos. Quem não tem compromisso com o Evangelho, ele também, fique tranquilo,
O diabo não tem compromisso com quem não tem compromisso com o Evangelho, mas ele assume o compromisso de perseguir quem tem compromisso com o Evangelho de Cristo. E aí se prepare para sofrer, se prepare para chorar, se prepare para dor e angústia. Mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que extraordinário que é seguir a Jesus. É uma inversão completa de valores. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está querendo dizer para Pedro e os discípulos: ei, não é o sucesso, não é a projeção, não é o título, não é o cargo, não é o dinheiro, não é a riqueza, não é porque vocês vão fundar a igreja. E Jesus disse para Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, falando sobre si mesmo, e eu te dou as chaves. Olha só que privilégio, privilégio nada, perseguição. Pedro foi perseguido, e sabe como é que Pedro morreu? Pedro levou tão a sério a questão de ser discípulo de Cristo, que eles disseram: tu quer ser igual a Jesus? Então nós vamos te crucificar igualzinho nós fizemos com Jesus. Olha a consequência do discipulado na vida de Pedro. Nós vamos te crucificar igualzinho a gente fez com Jesus. Será que eu e você estaríamos dispostos a levar o discipulado até as últimas consequências assim? Como Richard Wurmbrand, como Pedro? E Pedro disse: não, eu não sou digno de ser crucificado do mesmo jeito que Jesus. Eu peço um favor para vocês: me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado com a cruz invertida, de cabeça para baixo. Ele poderia ter, eles deram essa chance para ele: negue, Pedro, negue a Jesus, e você não será morto. E olha que Pedro já tinha negado Jesus, ele tinha muita experiência em negar Jesus. Para ele seria fácil negar de novo, mas ele levou tão a sério o fato de ser discípulo de Jesus, que ele disse: não, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, o compromisso com o discipulado, com o tomar cada dia a cruz e seguir a Jesus, é um preço altíssimo. Não são muitos que estão dispostos a pagarem este preço. Não é muita gente, não. Mas eu louvo a Deus, porque a igreja do Senhor, em Carapina, está disposta a pagar qualquer preço para ser discípulo de Jesus. Pagar qualquer preço para ser discípulo de Jesus. A igreja que Jesus vem arrebatar é a igreja composta de discípulos. São os discípulos que irão morar para sempre com o seu Senhor, porque eles se tornaram tão parecidos com Jesus, que eles se tornaram tão indignos para este mundo,
que o céu lhes é mais precioso do que qualquer coisa que possa haver neste mundo. Para os discípulos de Jesus, nada é mais precioso do que estar pertinho dele e ser como ele. Para o discípulo de Jesus, nada é mais precioso do que poder pagar qualquer preço que seja preciso pagar para ser como ele é. Quais são mais as consequências de nós termos a cruz de Cristo? Quais são outros legados que a cruz de Cristo nos traz, além dessa que eu falei, que é o privilégio, e aqui é um privilégio de nós sermos discípulos. Ser discípulo não pode ser encarado como um peso. Se eu encarar o discipulado como um peso, como uma coisa difícil, eu não vou me esforçar para querer ser um discípulo, mas é um privilégio eu ser como Jesus. Sofrerei perseguições, sim, mas perseguição também é um privilégio. Por isso que Jesus falou lá em Mateus no capítulo 5, Jesus diz assim, 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ou seja, felizes vocês são maravilhosamente, vocês estão maravilhosamente bem, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Regozijo é diferente de alegria. Quando nós estamos alegres, todo mundo vê que a gente está alegre, mas o regozijo, ele nos leva até a dar uns pulinhos de alegria, como o pastor Samuel faz aqui às vezes quando ele prega, né? O regozijo nos faz fazer assim, né? Porque é mais do que alegria. Alegrai-vos, aliás, regozijai e exultai. Quando a pessoa está exultante, ela chega a dar pulos de alegria. E nós, irmãos, somos pentecostais, e se é uma coisa que pentecostal sabe fazer bem, é dar pulinho de alegria na igreja. E aqui você tem total liberdade de dar pulo de alegria na presença do Senhor, especialmente se você está sendo perseguido. Quantos perseguidos tem aqui hoje? Jesus está dizendo, se você é perseguido, pule de alegria, pule de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Entenderam, irmãos? Aqui perseguidos, caluniados, injuriados, mentindo, dizem todo mal contra vós. O que Jesus está dizendo? Mas alegrai-vos e exultai e regozijai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus coloca os perseguidos na mesma categoria de profeta. Quantos profetas nós temos aqui hoje, querem ser profetas? Quantos querem ser profetas? Aqui, melhor coisa para ser profeta é ser perseguido, porque quando se é perseguido, se é profeta de verdade. Jesus disse que o profeta é perseguido, meu irmão. Então se regozije e se alegre, por causa da perseguição, como consequência do preço de ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus.
Pois bem, agora vamos dar uma olhadinha para o primeiro texto que nós lemos. Jesus está aqui dizendo sobre que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja, irmão, que Jesus é tão educado, tão gentil, que Jesus ele não está mandando ninguém segui-lo. Jesus não está obrigando os discípulos a segui-lo. Jesus está dizendo assim: se você quiser, você pode levar a tua vidinha aí como sempre levou. É o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Ei, discípulos, pode levar a vidinha que vocês estão levando, pode continuar à vontade, eu não vou obrigar ninguém, ninguém é obrigado a ser meu discípulo, mas se você quiser ser meu discípulo, e eu penso aqui que nesta manhã, todos os crentes aqui querem ser discípulos de Jesus, porque ser discípulo de Jesus é uma questão de inteligência. Todo crente inteligente quer ser discípulo de Jesus, e aqui tem muita gente inteligente. Se alguém quiser, e você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é negar-se a si mesmo? É abrir mão de todas as nossas ilusões e fantasias, que supostamente ocupam o nosso coração e querem dominar a nossa vida. Ilusões e fantasias. Às vezes a nossa vida com Deus é como um carro alegórico, né? Um carro alegórico no carnaval é imenso, do tamanho dessa igreja, cabe um monte de gente dentro, é cheio de pena, de decoração, de papel, de tudo que é coisa para ficar grande, ficar enorme assim, enorme, aquela coisa gigante. Só que por dentro o carro alegórico é oco, não tem nada. Se a gente olhar bem, talvez tenha um motorzinho de Fusca que está empurrando toda aquela estrutura enorme. A única coisa ali que tem a ver com o eu, que tem algum valor naquele carro alegórico, é o motorzinho de Fusca. O resto, irmãos, é ilusão e fantasia. E Jesus está dizendo aqui: negue-se a si mesmo, ou seja, abra mão de todas as suas ilusões e fantasias. Abra mão das suas ilusões e fantasias que não vão te levar a lugar nenhum. Elas são enganosas, elas são feitas de plástico e de papel, e se alguém riscar um fósforo, vai pegar fogo, como já aconteceu algumas vezes com carros alegóricos que facilmente pegam fogo. E talvez seja preferível que eu tenha coragem de nessa manhã riscar o fósforo e queimar o meu carro alegórico, minhas ilusões e fantasias, meus auto-enganos, meus achismos, a minha maneira própria de querer servir a Jesus, que não tem a ver com o Evangelho, as maneiras que eu uso para enganar a mim mesmo e aos outros.
e dizer: Jesus, eu estou metendo fogo no meu carro alegórico, porque eu quero te servir com um motorzinho de Fusca, mas com pureza, mostrando quem de fato eu sou para ti. Porque tu, Jesus, sabes que por trás desse carro alegórico só tem um motorzinho de Fusca, e é com esse motorzinho de Fusca que eu quero te servir, Jesus. Às vezes esse motorzinho até ferve, ele até pifa, tem que ficar enxugando vela, mas é com esse motorzinho que eu quero chegar no céu. Me liberta do meu carro alegórico, da minha falsa religiosidade, das coisas que não me salvam, e me deixa apenas com aquilo que é importante para mim ir morar no céu. Porque é esse motorzinho de Fusca que empurra toda aquela estrutura, é aquilo que move, é o eu, e é esse eu que me empurra para Jesus, que quer estar com Jesus. Só quando eu deixar só esse motorzinho, é que eu vou conseguir chegar aonde Jesus está, ser como Ele é. Mas ele funciona, esse motorzinho funciona. Sabe por quê? Porque o combustível que alimenta ele é o óleo do Espírito Santo que está sobre a minha vida. E o óleo do Espírito Santo sobre a minha vida é o que me empurra para Jesus e me dá coragem para abrir mão do meu falso engano para servir a Jesus. É esse mesmo óleo do Espírito que abre os meus olhos para perceber em mim o que é preciso realmente para servir a Jesus. E é esse óleo do Espírito que revela ao meu coração aquilo que há no meu coração e que não serve para ser de Jesus. Portanto, nesta manhã, o Espírito Santo está me convidando, está te convidando, para nós sermos discípulos de Jesus. E não basta crer, não, tem que querer. Jesus disse: quem quiser ser o meu discípulo, creia. Não basta crer, tem que querer, porque querer envolve vontade. Querer envolve os desejos mais profundos. O querer nos move para um encontro com Jesus. O querer é esse motor de Fusca que vai nos levar para onde Jesus está. Mas existe toda uma estrutura que atrapalha, e essa estrutura precisa ser queimada pelo fogo do Espírito, para que eu possa ver Jesus e ser como Jesus. Quantos nesta manhã estão dispostos a ser discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus. Posso orar, irmão? Por gentileza, coloque-se de pé. Vamos orar, irmãos. Talvez esta palavra tenha tocado profundamente no seu coração. E você esteja reconhecendo que talvez tenha que queimar algumas ilusões e fantasias na sua vida para ser como Jesus. Tenha que negar-se a si mesmo para ser como Jesus. Precisa assumir o preço do discipulado para ser como Jesus. Talvez você esteja assumindo o compromisso, como Richard Wurmbrand, de dizer: eu sou como Jesus. Ah, mas eu sou falho. Sim, mas na medida em que nós vamos indo, caminhando,
O convite de Jesus é caminhada. Na medida que nós vamos caminhando, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. Isso é ser discípulo. Renda o seu coração nesta manhã. Renda sua mente. Renda seus desejos, suas intenções, suas fantasias, suas ilusões, o que há de bom e o que há de ruim. Renda tudo para Jesus. Ele, com a ajuda do Espírito Santo, nos tornará seus discípulos. Ore com profundidade, querendo ser discípulo. Peça com toda a sua força: Jesus, eu quero e preciso ser teu discípulo. Às vezes é preciso fazer a oração do desespero: Jesus, eu preciso ser teu discípulo. Faça esta oração em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã pedindo para o Senhor. Nós queremos ser teus discípulos. Ajude-nos a sermos teus discípulos. A tua palavra é tão clara, tua palavra é tão profunda, e a tua igreja em Carapina assume contigo o compromisso de ser teu discípulo. Quantos discípulos temos aqui hoje, Senhor, que estão com muita graça assumindo este compromisso contigo, Senhor. Ajuda cada um destes irmãos que estão rendendo a Ti vontades, desejos, paixões, ilusões, fantasias, porque querem ser como Tu, Jesus, querem ser Teus discípulos. Ajuda cada um destes irmãos, dessas irmãs. Abençoa o pastor, os obreiros, os líderes desta igreja, ajudarem os Teus filhos a serem como Tu. Guarda em Ti esta igreja, Senhor, para que seja a igreja do arrebatamento. Cuida dos Teus filhos e ajude cada um, Senhor, a tomar cada dia a sua cruz e Te seguir e ser como Tu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pode adorar o nome do Senhor. Ele é tão belo, Ele é tão glorioso, Ele é tão maravilhoso. Ele está presente nesta manhã, no meio do seu povo, chamando discípulos. Ele está dizendo: você é meu discípulo, meu irmão, você é minha discípula, siga-me.